deputado para representar o povo paulista no melhor interesse da minha nação. O que o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, e os seus cúmplices estão tentando fazer é usar justamente o meu mandato como cabresto, como ferramenta de chantagem e coação do regime de exceção, como instrumento para me prender e impedir que eu represente os melhores interesses para o meu país. Seria mais confortável ficar quieto, recebendo um excelente salário e fingindo defender os paulistas e meus irmãos brasileiros do que enfrentar esse sistema covarde e desumano. Mas eu não aceitei esse chamado para ter conforto ou comodidade. Eu aceitei esse chamado para defender os valores da nossa civilização. Aceitei essa vocação como um compromisso não só com a minha família e a minha nação, mas como uma aliança com Deus, um voto de lealdade que apenas um homem com caráter e fé pode entender. Não irei me acovardar, não irei me submeter ao regime de exceção e os seus truques sujos. Assim sendo, da mesma forma que eu assumi o mandato parlamentar para representar a minha nação, eu abdico temporariamente dele, para seguir bem representando esses milhões de irmãos de pátria que me incumbiram dessa nobre missão. Sensacional, sensacional. Então, nós já vimos o vídeo. O que nós não fazemos por você? Eu já vi esse vídeo 3 vezes. Como é que eu tô bem, né? Vi o vídeo 3 vezes e tô bem. Se tremendo todinho. Então, a gente optou por passar o vídeo para vocês até esse pedaço. O vídeo tem 12 minutos, tá? São 12 fucking minutos do Eduardo explicando por que agora ele vai se sacrificar por você morando nos Estados Unidos. Mas a gente não vai passar os 12, claro, a gente não é tão mal assim. Então, o que a gente fez? Passamos aí esse 1 minuto aí, só para você fechar a ideia, né? Você tem mais coisa para fazer, né? Você está trabalhando, você está estudando, você não teve tempo de acompanhar os últimos vídeos do Eduardo Bolsonaro. Então, para que você entenda do que se trata, a gente deixou esse pedaço. Mas a gente vai voltar para o começo e a gente vai fazer um comentário. A gente vai comentar o vídeo, a gente vai fazer um react. Agora nós somos também youtubers, né? Como o pessoal aí, o Felipe Neto, a gente faz os reacts. Então a gente vai fazer o react do Eduardo Bolsonaro. Mas o que está acontecendo? O Eduardo Bolsonaro está alegando, ele está dizendo que ele ia ser preso. Então, né? Como que ele sabe disso? Não sei, mas ele sabe, né? Sei lá, ele é deputado, deve ter uma informação privilegiada. O Eduardo Bolsonaro ficou sabendo do futuro, ele sabia que seria preso. Aí, para não ser preso, ele meteu o pé e fugiu do Brasil. E daí ele está lá nos Estados Unidos. Está lá com o seu coletinho Faria Limer, né? Está lá com o seu coletinho de bom usuário de patinete elétrico na Faria Lima. Ele está lá com o seu coletinho nos Estados Unidos e está anunciando que ele não vai mais voltar para o Brasil. Temporariamente, mas ele não vai mais voltar para o Brasil. Mas ele não está fazendo isso por outro motivo que não a fuga deste modelo tirânico que há no Brasil, e como ele é um patriota, ele quer continuar lutando pelo Brasil. Como se ele ficasse aqui seria preso, então o que ele falou? Opa, ao invés de ser preso e não poder mais lutar pelos paulistas, eu vou para os Estados Unidos, porque aí lá eu fico livre e eu luto pelos paulistas. Tá? Essa é a história. Então, é claro que isso aqui é uma grande maldade, né? É claro que isso aqui é uma grande maldade. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar para o começo e a gente vai analisar o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo, o que ele está falando. Aqui você não tem obrigação nenhuma de gostar de nós, né? Esse canal não é um canal, aqui não é o Tinder, né? Sei que o Celino é solteiro, mas o Celino também não está aqui no canal para isso. Ele não está aqui para procurar afeições. E eu também, né? Além de velho, eu também não tenho muitas aptidões para tal. Então aqui nós não estamos buscando afeição de vocês. Não precisamos que vocês gostem de nós. Você pode até aí desligar o monitor, né? Se você preferir, faz até bem para os seus olhos. Desligue o monitor e apenas ouça-nos. A única afeição que nós desejamos receber de vossas senhorias é afeição às nossas ideias, tá bom? Então, já dizia o Milton Campos, antigo político brasileiro, de que nós não devemos ter as opiniões de nossas ideias.
mas não termos as opiniões de nossas ações, mas termos as ações de nossas opiniões. Então a gente está aqui querendo o quê? A gente está querendo que você preste atenção naquilo que a gente está dizendo, né? Presta atenção no que a gente está dizendo e daí pensa sobre o que nós estamos dizendo. Aí se mesmo assim você não gostar nem da lata e nem do discurso, aí tudo bem, dá o seu dislike e vaza. Vamos voltar, Celino? Vamos ver o que o Eduardo está dizendo? E se você não gostar, por favor, deixe o dislike e comente também, mesmo que seja xingando nós dois. É isso aí. Faz bem pro canal. Então, bora de novo? Vamos lá, vamos voltar para o começo. Bora. Deputado para representar o povo paulista no melhor interesse da minha nação. O que o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, e os seus cúmplices estão tentando fazer é usar justamente o meu mandato como cabresto, como ferramenta de chantagem e coação do regime de exceção, como instrumento para me prender e impedir que eu represente os melhores interesses para o meu país. Bem, tem uma coisa no bolsonarismo que eu não gosto, nunca gostei, eu reclamava muito disso quando eu estava tentando ajudar o pessoal do Bolsonaro. Eu sempre reclamei lá dentro da comunicação, eu sempre achei a comunicação muito ruim, porque existe uma mania no bolsonarismo que é a mania de nunca falar a verdade. Eles pensam assim, o povo brasileiro é muito burro, se você falar a verdade, eles não vão entender. Aí até você explicar que focinho de porco não é tomada, já meteram a tomada lá na sua cara. Então é melhor não falar a verdade. Vamos montar um argumento, aí a gente entrega o argumento, mas não a verdade. Então, se você observar o início do discurso do Eduardo Bolsonaro, ele está dizendo assim: eu decidi ser deputado para defender o interesse dos paulistas, né? Ele tem esse sotaque carioca, porque ele é carioca, né? A família do Bolsonaro é toda do Rio de Janeiro, mas o Eduardo Bolsonaro surfou, ele é surfista mesmo, né? Ele gosta de surf. O Eduardo Bolsonaro surfou na onda do pai dele e daí foi eleito. Quase 1 milhão de votos, ele foi eleito deputado federal pelo estado de São Paulo, né? Muito doido. O cara é carioca, mas foi eleito pelo estado de São Paulo. Mas tudo bem, o Brasil é muito doido. O Tarcísio também é carioca, né? Enfim. E aí, ele, com esse sotaque carioca dele, ele está falando que ele se tornou candidato para defender. Então, em primeiro lugar, se tornou deputado para defender. Em primeiro lugar, para você ser político, você não é uma ação sua. Eu não decido ser senador pelo Distrito Federal para defender o Distrito Federal. É o povo quem decide. Então, eu me candidato. Mas quem fez o Eduardo Bolsonaro ser deputado não foi ele mesmo. Porque fica parecendo que o Eduardo Bolsonaro é muito inteligente e é muito, assim, desenvolto e também é muito altruísta. Então, ele largou tudo e se tornou deputado. Mas não é assim. Mas tá bom, vamos lá, né? Vamos sempre aqui dando algumas colheres de compreensão para os discursos ruins que a gente tem no Brasil. O Eduardo Bolsonaro disse que o Alexandre de Moraes tomou o mandato do Eduardo Bolsonaro como cabresto. Puxa, eu não estou entendendo. Eu gosto tanto de ler, por que eu tenho dificuldade de entender os discursos da direita? Poxa, eu entendo Kant e não consigo entender o Eduardo Bolsonaro. Volta de novo lá para mim, Celino. Deixa eu entender o que o Alexandre de Moraes está fazendo no Brasil que eu não estou conseguindo, eu não estou pegando. Aí. Tornei-me deputado para representar o povo paulista no melhor interesse da minha nação. O que o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, e os seus cúmplices estão tentando fazer é usar justamente o meu mandato como cabresto, como ferramenta de chantagem e coação do regime de exceção. Então, o que é cabresto? Cabresto é aquele equipamento que você coloca aqui na cabeça do animal, na cabeça ali do cavalo, por exemplo, e com o cabresto você domina o cavalo. Você freia ele, ou você vira para a direita, vira para a esquerda. Ou seja, o animal, que é um ser, né? É um animal. Você domina ele pelo cabresto. O Eduardo Bolsonaro está dizendo que o mandato dele
está sendo utilizado como cabresto. Então, eu só posso concluir que, na verdade, nós temos outros deputados, talvez a família Bolsonaro, a direita, o PL, o movimento da direita no Brasil está sendo freado. O movimento da direita está sendo atacado. O movimento da direita está sendo, assim, freado e manipulado. E qual é o cabresto? Como que o Xandão está conseguindo dominar a direita brasileira? Ou vocês param, ou vocês viram para onde eu mando, ou vocês me obedecem, ou eu prendo o Eduardo. Então, assim, eu tô falando com vocês porque eu tô tentando entender como se eu estivesse lendo um livro. Faz de conta que eu tô lendo lá o discurso do Eduardo Bolsonaro. Tô tentando entender o que ele está me dizendo. É isso que ele disse. A alegoria que ele está utilizando, que é a alegoria do cabresto, diz isso. Vamos lá, vamos ver mais. Instrumento para me prender e impedir que eu represente os melhores interesses para o meu país. Então, peraí. Na verdade, o cabresto não está sendo utilizado para manipular a direita, como eu havia imaginado. O cabresto está sendo utilizado para prender o Eduardo Bolsonaro e impedir que ele represente a população brasileira. Aí eu não entendi mais nada. Então, peraí, então aquilo que eu tinha entendido está errado. O cabresto não é o Alexandre de Moraes tentando atrapalhar o conservadorismo, atrapalhar a direita, atrapalhar o PL. Não é isso. O cabresto que o Xandão está utilizando é para prender o próprio... Então, o mandato do Eduardo Bolsonaro é um cabresto sobre ele mesmo. Solta mais. Vamos ouvindo. Seria mais confortável ficar quieto, recebendo um excelente salário e fingindo defender os paulistas e meus irmãos brasileiros do que enfrentar esse sistema covarde e desumano. Mas eu não aceitei esse chamado para ter conforto ou comodidade. Então, agora a gente acho que está conseguindo entender melhor. O que está acontecendo é o Eduardo Bolsonaro, uma pessoa, um ser humano, tem um mandato de ser deputado federal pelo estado de São Paulo. Só que o Xandão está calando a boca da pessoa, do ser humano, da pessoa Eduardo Bolsonaro, por meio do seu mandato. Olha aí, você aí, cara, você está querendo falar? Eu caço o seu mandato, hein? Aí, o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo? O Eduardo Bolsonaro está fazendo o seguinte: opa, peraí, você está pensando o quê, Xandão? Você está pensando que você vai ficar utilizando o meu mandato como cabresto sobre mim? Não vai, não. Você está pensando que eu preciso disso? Abro mão. Está aqui. Foi lá, tirou o cabresto, né? Tirou o mandato, tirou o cabresto, entregou na mão do Xandão e falou: fica para você essa porcaria, vou-me embora para os States. E daí ele foi para os Estados Unidos para continuar defendendo o povo brasileiro, sem o cabresto agora, que seria o seu mandato. Ah, agora eu entendi. Tá vendo? Cara, tem que ter calma para entender as coisas. Às vezes livro é assim, né? Às vezes você tá lendo um livro, aí você lê um negócio, aí você não entende. Aí você volta, faz análise sintática, faz análise das alegorias, faz análise de tudo, e daí você consegue entender. Então agora eu entendi o que o Eduardo Bolsonaro está dizendo. Então tá bom, então vamos lá. O Eduardo Bolsonaro queria defender o Brasil, porque ele é patriota, a gente nunca duvidou disso. Ele queria defender o Brasil, e qual foi a arma que ele imaginou utilizar para defender o Brasil? Ah, eu vou ser político. Isso é legal porque muitas pessoas bem intencionadas no Brasil também têm essa ideia. Eu conheço várias. A pessoa fala assim: Fernando, eu moro aqui em Miracema do Norte e eu quero mudar a realidade de Miracema do Norte. Então, eu vou ser vereador em Miracema do Norte. Tudo bem. O cara vai lá e se candidata a vereador. Então, isso é comum no Brasil. A pessoa quer mudar a realidade do seu município, aí ele pensa assim: vou me tornar político. Tem aquela música do Ed Mota que fala assim, né? Que se eu fosse americano, minha vida não seria assim, né? Depois ele fala: se eu fosse político, a minha vida não seria assim. Ou seja, se eu fosse americano,
né, imperialista, aí as coisas iam ser diferentes. Se eu fosse político, as coisas iam ser diferentes. Mas, pô, eu sou só um ser humano, né? O que um ser humano pode fazer? Então, ok. O Eduardo Bolsonaro pensou, pô, vou ser deputado federal, né? Acho que aí vai, aí eu vou conseguir mudar as coisas. Aí ele virou deputado federal, foi lá, se candidatou, 750 mil pessoas votaram no Eduardo Bolsonaro para que ele se tornasse deputado federal. Ele conquistou o mandato, recebeu a investidura de 750 mil almas, foi para Brasília, apesar de ele ser um paulista, né, um paulista natural, ele foi para Brasília defender os interesses da população de São Paulo. E aí, ele conseguiu defender o Brasil como político? O Ed Mota estava certo? Será que, tornando-se um político, ele conseguiu defender o Brasil? Não. O mandato político dele, o cargo político que ele recebeu, o poder de 754 mil almas que ele recebeu, na verdade, é um cabresto nas mãos do sistema. A gente poderia agora subir assim as letrinhas aqui, né? Sobe as letrinhas assim, ó. The End, tela preta e acaba a live. Então, assim, política funciona? É por aí? Você acredita na política? Tá aqui, ó. Pega o discurso do Eduardo Bolsonaro, sobe as letrinhas, né? Aquele lá do The Office, né? Aquela musiquinha, a musiquinha do The Office. É isso aí, ó. Então, você acha que se você que está aqui me assistindo, você acha que se você se candidatasse a deputado, né, por Sergipe, deputado pelo Pará, deputado pelo Goiás, você conseguiria 750 mil votos? Nunca, né? Eu não conseguiria 750 votos. Você conseguiria? Não. Pois é, o Eduardo conseguiu. Sabe o que deu? Nada. Não apenas ele não conseguiu fazer nada, como o voto que ele recebeu tornou-se em cabresto na sua cabeça, a ponto dele pegar os 750 mil votos e falar, chega, eu não quero mais isso. Tirou o cabresto, ele mesmo, tirou esses 750 mil votos, devolveu na mão dos eleitores e falou assim, fui. Aí ele foi para os Estados Unidos. Então, o Eduardo Bolsonaro está dizendo para nós que lá dos Estados Unidos, com o seu coletinho, lá dos Estados Unidos, calvo, lá dos Estados Unidos, ele vai conseguir defender o Brasil. Sendo deputado, estando em Brasília, tendo todas as prerrogativas que um político tem, tendo carro blindado, tendo apartamento funcional, ganhando o teto, tendo mais de 20 assessores, tendo a influência que ele tem, o poder que ele tem, a popularidade que ele tem, um cara que não pode ir para um evento da direita sem segurança, senão ele volta, né, sem a roupa, porque as mulheres o atacam. Ah, Eduardo, você é lindo! Um cara que pode ir para qualquer estado do Brasil, ele não paga hospedagem, não paga refeição, não paga nada, porque sempre vai ter milhares de bolsonaristas idiotas em qualquer município do Brasil para recebê-lo. Esse cara está dizendo que ele vai para os Estados Unidos porque de lá é que ele vai poder fazer algo pelo Brasil. Então, gente, a gente acaba voltando naquilo que nós já sabíamos. A vida é curiosa, é sempre assim, né? A vida acaba nos ensinando coisas que nós já sabíamos, mas esquecemos. Que, na verdade, as únicas ações que a gente pode ter de impacto para mudar a nossa realidade não estão na política. Vamos lá, vamos continuar aí. Eu aceitei esse chamado para defender os valores da nossa civilização. Aceitei essa vocação, mas eu não aceitei. É porque é tão profundo o discurso que eu tinha deixado passar. Eu não tinha pegado essa daí. Ele vai defender os valores da nossa civilização. Me senti agora um asteca, né? Me senti um asteca agora, me senti um inca, né? Esqueci que eu sou mineiro lá de Uberlândia. Me senti um inca, um maia agora. Ele vai defender os valores da nossa civilização, qual seja brasileiro. Quais são os valores da civilização brasileira? Primeiro que essa expressão é uma expressão meio estranha. Quando você fala civilização e brasileiro na mesma frase, fica um pouco estranho, né? Você viu, Celino, a promoção lá do Cinemark, lá da pipoca? Acha pra nós aí uma foto, pô. Ele levou de... Como é?
de armazenamento. Achei mostrar para o pessoal. O pessoal não viu, Celino. O pessoal está trabalhando. O pessoal está trabalhando para pagar imposto para o Haddad. O Haddad está precisando de impostos. Mostra aí para nós, Celino, a civilização brasileira. Porque o Eduardo Bolsonaro ele vai para os Estados Unidos, aí lá nos Estados Unidos, lá dos Estados Unidos, de lá ele vai defender ele vai defender os valores da civilização brasileira. Então, o Celino vai mostrar para nós quais são os valores da civilização brasileira. Cinema faz promoção de pipoca e público leva tanquinho, caixa d'água e até piscina inflável. Porque o Cinemark... Ó, a rede de cinema Cinemark fez uma promoção de 10 litros de pipoca por R$20, R$19,90. No domingo. E para fazer parte da oportunidade, bastava apenas levar o recipiente de casa. O público abusou da criatividade. Aí tá aí, ó. Dois brasileirinhos, um com um tanquinho de água, outro com uma bacia gigante. Teve outros aqui, ó, que levou uma caixa d'água, literalmente uma caixa d'água. Sim. Usada, né? Porque ela tá até com um furinho lá em cima, que é onde você põe o cano. E eu vi o vídeo desses dois aí. Eles compraram uma poltrona para caixa d'água. Pelo menos o brasileirinho teve essa consciente. É, o baiano é consciente. Então, graças a Deus que o Bolsonaro tá lá nos Estados Unidos defendendo os valores da civilização brasileira. É isso que o Claro que a gente está fazendo aqui uma certa ironia. Eu não quero me estender nessa ironia, porque senão a transmissão vai virar uma palhaçada. Quero tentar ser o menos irônico possível e o mais racional, assertivo. Mas a argumentação do Eduardo Bolsonaro é uma argumentação idiota. O Eduardo Bolsonaro está querendo defender os valores da civilização brasileira. Não, amigo. Primeiro, que não existe civilização no Brasil. Esse é um dos problemas que a gente tem. Isso aqui não é uma civilização. Isso aqui é mato. O Brasil é mato. Infelizmente, o Brasil é mato, é habitado por bichos do mato, que somos nós, e nós estamos tentando despertar-nos uns aos outros e despertar as pessoas que nós amamos. Não é fácil. Você há de convir que é muito mais fácil para um austríaco, para um canadense, para um, sei lá, seja o que for, para um italiano, chegar num ponto racional e falar assim, sou um ser humano. É muito mais fácil para eles do que para nós. Para nós é muito difícil, porque nós não temos uma base, nós não temos uma estrutura nacional. É difícil você falar assim, poxa, eu vou buscar na cultura brasileira, na história da minha pátria, uma formação mental para que eu me torne um homem completo. É difícil. Nós temos, mas é difícil, é necessário peneirar muito, é necessário muito trabalho. Agora, isso é muito mais fácil para um italiano, para um francês, para um inglês fazer isso. Então, o ponto que nós estamos como civilização brasileira é um ponto de tentativa de transcendência pátria. A gente está buscando, sabe assim, ou você busca atravessar o Atlântico e chegar na Europa, ou você busca atravessar o Pantanal, atravessar a Amazônia e chegar em alguns dos nossos irmãos vizinhos, que são grandiosos, nem todos, são muito poucos. Você vai tentar chegar na Argentina, tentar chegar no Chile, tentar chegar no Uruguai, tentar chegar, talvez, no máximo, assim, alguma coisa muito pouca, cuidado, no Peru. Então, a gente precisa transcender o Brasil para poder, quem sabe um dia nós tenhamos uma civilização brasileira. Não temos ainda. Não temos ainda. Então, o que o Eduardo Bolsonaro está falando? Eu vou defender a civilização brasileira. Eduardo Bolsonaro, você ainda não alcançou a civilização brasileira. Você ainda não alcançou a civilização humana. Então, se fosse assim, poxa, a gente tem lá um professor, a gente tem um doutor, a gente tem um filósofo, um escritor, um poeta, um músico, sei lá. A gente tem um intelectual que saiu do... Como foi o caso do Olavo. O Olavo era um grande intelectual, ele falou, vou sair do Brasil, porque senão isso aqui, eu não vou conseguir produzir nada nesse esgoto aqui. Aí ele foi para os Estados Unidos. Sim, faz todo sentido. É diferente do Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro vai fazer o quê lá nos Estados Unidos? Eu estou daqui defendendo a civilização brasileira. Com o quê? Você é surfista, cara. No máximo, você vai fazer igual os bolsonaristas estão fazendo. Vão para a Disney no fim de semana, fica fazendo videozinho porque está na Disney.
É isso que vocês vão fazer. Vão lá no outlet, vão no shopping, vão na praia, aí vai viajar de carro, aí vai lá no KFC. É isso que você pode fazer, porque você não tem uma formação intelectual para, à distância, você mudar a realidade aqui do Brasil. Vamos lá, vamos voltar para o Eduardo Bolsonaro. Para ter conforto ou comodidade. Eu aceitei esse chamado para defender os valores da nossa civilização. Aceitei essa vocação como um compromisso não só com a minha família e a minha nação, mas como uma aliança com Deus. Um voto de lealdade que apenas um homem com caráter e fé pode entender. Não irei me acovardar, não irei me submeter ao regime de exceção e os seus truques sujos. Então, perceba que o que o Eduardo Bolsonaro está falando, aquilo ali ele tem um roteiro, tem um script. Tem um roteiro que ele está lendo, esse roteiro. Isso é muito claro. Tudo nessa cena aí está casado, está combinado. A roupinha dele, homem jovem moderno, o ambiente que ele está, aquilo ali nos Estados Unidos é um bairro pobre, é um bairro popular. Aquilo ali são os Minha Casa Minha Vida. Maravilhoso, né? Estados Unidos é outro esquema. Aquilo ali é os Minha Casa Minha Vida. Ele está lá no bairro pobre para insinuar assim, ó, sair aí de Santos, sair aí de Itaquera, e agora eu vim para cá e agora eu estou com o povo americano. E nós vamos agora organizar uma nova formação revolucionária popular. A gente vai unir o povo americano, que é um povo de direita, patriota, e agora a gente vai, depois, nós vamos descer para o Brasil, meu amigo. E quando nós descer, aí você vai ver, o pau vai torar. Então, tudo isso é o marketing, a instrução que ele está fazendo de propaganda. Nessa instrução de propaganda, ele está lendo um script. E esse script é um script diabólico. Eu digo isso eu digo isso aqui, meu amigo, diante de Deus. Porque todos esses agentes que foram para os Estados Unidos, todos esses agentes que foram para os Estados Unidos se realinharam lá. E o realinhamento de todos eles é o mesmo realinhamento. É um realinhamento no qual agora eles estão se aproximando do discurso evangélico. Me refiro ao evangelicalismo mesmo. Até os católicos. Todo mundo que foi para os Estados Unidos, dessa galera da direita, que é muita gente, tá? Todo mundo está se alinhando ao discurso evangélico, porque é o discurso protestante, advindo do protestantismo, não é um discurso protestante, é um discurso evangélico mesmo. O movimento evangélico é um movimento nascido na Inglaterra, na Europa, no norte da Europa, Países Baixos, sul da Inglaterra, principalmente ali na região de Londres. Esse discurso nasce ali e vai para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é formado com essa mentalidade evangélica. E todo esse grupo aí está se realinhando ideologicamente ao movimento evangélico. Vai todo mundo virar evangélico. Então, esse discurso tem um conjunto de expressões que é um conjunto de expressões muito próprio do evangelicalismo. E quem é membro aqui do canal, você que é membro desse canal, você entendeu o que o Eduardo Bolsonaro diz. Por quê? O Eduardo Bolsonaro diz que ele não foi chamado para ficar ali na comodidade, mas para defender. Ele usa a palavra chamado. Por que ele usa a palavra chamado? A palavra chamado, tem um livro que foi escrito para explicar isso. É esse livro aqui. Esse livro, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, escrito pelo Max Weber, a gente fez aulas, foi aqui no canal para membros, né? Foi no canal para membros. A gente fez aqui 5 aulas para explicar esse livro na íntegra. A gente explicou esse livro na íntegra. Em 5 aulas, com apostilas. Todo mundo aqui que é membro do canal tem acesso a isso. A gente fez isso aí mês passado, 1 mês, 2 meses atrás. Nesse livro, qual é a tese do Max Weber? Max Weber tem uma tese que é construída em cima da palavra Beruf, né? Beruf em alemão. A palavra Beruf em alemão é uma palavra que significa, em português, trabalho. Simplesmente trabalho. Mas qual é a pegada do Max Weber? Ele vai mostrar como a palavra Beruf foi utilizada por Martinho Lutero na sua tradução para o Novo Testamento, quando Martinho Lutero traduz do latim
o Novo Testamento para o alemão vulgar, ele traduz o que no Novo Testamento se colocava em latim como um chamado, como, por exemplo, que Pedro e também Paulo fala que os cristãos foram chamados por Deus, é uma assembleia convocada por Deus. Lutero vai dizer que Max Weber vai dizer que quando Lutero traduz a palavra chamado do grego e do latim para o alemão, ele traduz chamado como beruf, ou seja, para Lutero, o trabalho do cristão, trabalho como sapateiro, como cavaleiro, como padeiro, como costureiro, o seu trabalho, a sua profissão, esse trabalho não é um trabalho que você exerce, é um trabalho que você é convocado para ele. Então, o Max Weber vai defender aqui nesse livro que o alemão, e isso é verdade, a Alemanha até hoje é assim, o alemão encara o trabalho, a sua profissão, como um chamado, como uma convocação. A palavra chamado, convocado, vai então entrar para o dicionário protestante. Porque o protestante vai entender que ele não precisa ser um sacerdote para servir a Deus, porque nem todo mundo é sacerdote, né? Você é casado, tem filho, você tem a sua profissão. Mas você pode ser convocado para servir a Deus na sua profissão. Você pode ser um comerciante para a glória de Deus, um padeiro para a glória de Deus, um motorista para a glória de Deus e etc. Essa argumentação que o Eduardo Bolsonaro está falando é exatamente a argumentação protestante para essa ideia de que o que eu faço não é porque eu quero. O que eu faço não é uma profissão. O que eu faço não é para ganhar dinheiro. Eu faço isso porque eu fui chamado por Deus. Eu fui convocado para isso. Eu não me tornei deputado federal para ficar na comodidade, para ficar tranquilo. Isso é uma convocação, é um beruf. Eu fui chamado para ser deputado. Agora, a argumentação do Eduardo Bolsonaro é uma argumentação diabólica. Não é uma argumentação diabólica. Porque o Eduardo Bolsonaro, agora ele está colocando nas costas de Deus. Essa treta toda não é uma treta dele, da direita. Essa treta é uma treta de Deus, é uma treta do Espírito Santo, é uma treta de Jesus Cristo. Agora, isso é uma heresia maldita que foi criada pelo neoconservadorismo. A gente não vai falar disso aqui, eu vou produzir, a gente estava até conversando sobre isso, eu vou fazer uma aula explicando desde a origem essa história. Isso é uma heresia criada por esse movimento neoconservador, que é uma forma de aliar os objetivos políticos com os objetivos da igreja. Então, na verdade, não é uma luta contra a esquerda. Na verdade, não é uma luta por mais justiça. Não é uma luta contra a pobreza. Na verdade, é uma luta contra o diabo. E nessa luta contra o diabo, Deus convoca os seus combatentes. Deus convoca os seus guerreiros. Quem? Os deputados, os vereadores. Então, tudo isso que o Eduardo Bolsonaro está falando, isso é de uma maldade. Isso é um realinhamento ideológico que ele está fazendo, que é justamente eficaz para com a parcela mais frágil da nossa sociedade. Eles continuam machucando, ferindo, cooptando os nossos avós, né? as nossas avós, os nossos avós, as pessoas mais velhas, o seu pai, a terceira idade, que é gente que tem, no caso do Brasil, né? Nós somos um país, infelizmente o Brasil é um país muito duro de se viver. A grande parte dos nossos avós, né, dos nossos avós, grande parte dele, não eram homens instruídos, mulheres instruídas, homens instruídos. Então, se você está aqui nesse chat, a grande maioria, eu digo, claro, porque isso é a realidade do nosso país, a maioria dos nossos antepassados não eram homens cultos, porque eles tinham que trabalhar 12, 14 horas por dia para sobreviver, para criar os seus pais, que os seus pais também, muitos deles fizeram o mesmo para poder criar você. Então, a população de terceira idade no Brasil, infelizmente, é uma população que, em geral, estou generalizando, claro, em geral, é uma população de baixa cultura e inversamente proporcional. Baixa cultura e uma grande vontade de fazer a coisa certa. Uma grande vontade de acertar. Uma grande vontade de ver o Brasil dar certo.
não sabe muito bem o que fazer, mas está bem disposto a ajudar. Por isso que as maiores ferramentas da direita brasileira se tornaram o quê? O Pix e o retweet, o compartilhar. Porque o que a sua vovó consegue fazer lá da casa dela? Ela está lá sentada na poltrona dela, está lá no quarto dela. O que ela consegue fazer para ajudar os patriotas brasileiros? Ela consegue fazer um Pix e ela consegue compartilhar o conteúdo. A direita se baseou toda nisso. Compartilhar conteúdo e mandar Pix. Assim sendo, da mesma forma que eu assumi o mandato parlamentar para representar a minha nação, eu abdico temporariamente dele, para seguir bem representando esses milhões de... Não, peraí. Gente, quando você vai... Olha, eu tenho uma extrema preocupação com isso. Quando você vai se comunicar, você tem assim que ter cuidado quando você vai falar, você tem que ter cuidado porque você tem que falar o que você quer falar. Porque senão você quer falar uma coisa e acaba falando outra. O Eduardo Bolsonaro tá falando ali que da mesma forma que ele assumiu um mandato para representar o povo brasileiro, que já está errado, porque ele não foi chamado para representar o povo brasileiro, ele foi chamado para representar o Estado de São Paulo, né, o povo de São Paulo. Ele está dizendo que da mesma forma que ele foi chamado para defender o povo brasileiro, ele está abdicando do mandato dele. Não é da mesma forma, Eduardo. Porque para você se tornar deputado, você fez uma campanha longa, você entrou em contato com as pessoas, você clamou, você pediu, você fez campanha. Você fez campanha para convencer as pessoas a votarem em você. Agora, quando você decidiu meter o pé, fugir do Brasil, defender esse seu rabo branco, pegou a sua esposa, que é blogueira de moda e beleza, pegou os seus filhos e foi para os Estados Unidos, e foi assim para o paraíso. Você não fugiu, né, para o Paraguai, você não fugiu para a Colômbia, você foi para os Estados Unidos se juntar com um grupo incontável de outras pessoas que todas elas caíram para cima. Todas elas. Ninguém era um cara rico no Brasil e se ferrou e virou um lascado nos Estados Unidos. Todo mundo era um pobre fudido no Brasil e foi para os Estados Unidos e agora está muito bem. E aqui no Brasil deixaram todos os eleitores que passaram anos mandando os eleitores irem para a rua, peitar o sistema, saiu todo mundo no Brasil, deixou os seus vizinhos, os seus parentes na merda, deixou idosos com a conta bancária afligida, muitos presos, deixou todo mundo aqui e meteu o pé para os Estados Unidos. Então, o Eduardo Bolsonaro decidiu fazer isso. Se uniu a esse grande grupo de brasileiros que estão de boa nos Estados Unidos, falando muito na internet, estou falando mesmo no Twitter, foi lá para os Estados Unidos. Então, não foi da mesma forma. Você cooptou 750 mil almas no Brasil para se tornar deputado. Só que no dia que você decidiu tirar o cabresto, como você mesmo diz, você tomou essa decisão sozinho e não consultou a ninguém. Vamos lá, vamos voltar. Irmãos de pátria, que me incumbiram dessa nobre missão. Irei me licenciar sem remuneração para que possa me dedicar integralmente e buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos. Aqui, poderei focar em buscar as justas punições que Alexandre de Moraes e a sua Gestapo da Polícia Federal merecem. Então, olha só que loucura que o Eduardo Bolsonaro está dizendo. Ele precisa se dedicar em tempo integral para lutar pelo Brasil. Então, para que ele possa se dedicar em tempo integral, só tem uma forma, cara. Ele precisa se sacrificar. Ele precisa sacrificar até a família dele. Ele precisa pedir demissão. Ele precisa abandonar o seu cargo de deputado federal. Cara, sinceramente, alguém que acreditou nesse discurso, é claro que milhares de pessoas acreditaram, se não milhões, acreditaram no discurso do Bolsonaro. Assim, é só na civilização brasileira mesmo.
só um membro da civilização brasileira para acreditar no que Eduardo Bolsonaro está dizendo. Ele está dizendo que, para defender o Brasil, ele não pode ser deputado. Antes, quando ele era só um surfista, ele dizia assim: preciso defender o Brasil, vote em mim. Aí todo mundo foi lá e votou nele. Aí ele ficou mamando 6 anos, mamando dinheiro público, ganhando teto, viajando. No ano passado, ele trabalhou 72 dias. Então, em 2024, ele trabalhou 72 dias. O Eduardo Bolsonaro passou o ano inteiro viajando o mundo. E daí agora ele está dizendo que, poxa, gente, eu preciso me dedicar em tempo integral. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou abrir mão, não remunerado. Vou abrir mão para que eu possa passar 24 horas por dia trabalhando por vocês. Cara, assim, na boa. Na boa. É uma sacanagem de um tamanho. Quem é que acredita nisso? É o bolsonarismo. Por isso que quando a gente vê as manifestações lá do Bolsonaro, você vê sempre aquele mesmo, tem um perfil. O bolsonarista 2025 tem um perfil. 2023 já era esse perfil, né? No tempo das motocicletas. 2023, a eleição foi em 22? Do Bolsonaro? É que ele perdeu em 22. Então, o perfil 2021 já era assim. Velho, né? Pessoa da terceira idade, ou pessoas que têm... Estou falando sem sacanagem, parece meio zoação, mas não é zoação. Assim, pessoas que têm problemas mentais, o nível de autista, o nível de gente meio abobada no bolsonarismo é grande. Estou falando sério, gente. Não é? De repente pensa que o Fernando está sendo escroto e tal. Não, não é. Que é isso mesmo, né? Pessoas que têm distúrbios mentais, problemas mentais, de saúde mental, o nível, a quantidade de pessoas com problema mental dentro do bolsonarismo é muito alta. Tem muito doidinho de internet, Forchan, fórum, esses caras que ficam no Telegram, né, vendo altas teorias da conspiração, são pessoas extremamente esclarecidas, sabem tudo, né? Sabem o que o Trump pensa, o que o Putin pensa. Esses maluquinhos, tem muito maluquinho dentro do bolsonarismo. Então fica isso, um bando de idosos e um bando de doidinho. Basicamente o bolsonarismo se resumiu a isso. Né? E por que acontece isso? Por causa disso aí, ó. O discurso do Eduardo Bolsonaro, quem é que acredita nisso? Se o cara não tiver problema mental e não tiver mais de 80 anos, ele não consegue acreditar nesse discurso. Vamos lá, vamos voltar para o discurso. Está acabando, tá, gente? Vocês, homens de geleia, pequenos e vaidosos, não estão acostumados a lidar com homens de convicção. Acharam que iam me chantagear com os benefícios e regalias do cargo. Não poderiam errar mais miseravelmente. Os melhores parlamentares, verdadeiramente vocacionados, não são figuras caricatas apegadas aos títulos da burocracia. Abro mão de cabeça erguida, de toda essa pompa, para seguir firme na minha missão de trazer justiça para todos os tiranos violadores de direitos humanos mais básicos. Eu estou falando de vocês, os psicopatas que prenderam mães de família, idosas, trabalhadores e todo tipo de pessoa comum e inocente. Irei abraçar esse sacrifício com entusiasmo. Focarei 100% do meu tempo nessa única causa: fazer justiça. Criar um ambiente para anistiar os reféns. Tá acabando, eu juro, né? Prometo. Mas é porque senão vai mudar de assunto, aí eu acabo me atropelando aqui. Então vamos lá. Ele está chamando um grupo aí que ele não dá nome, mas tem pessoas no Brasil que são homens de geleia. Isso é uma expressão, né, besta lá que o Olavo criou. Que o Olavo criou, não é nem o Olavo que criou, mas o Olavo popularizou isso no Brasil, que é essa ideia de, para você ser conservador, você tem que ser muito macho. Para você ser conservador, você tem que ser assim, um cara realmente assim, casca grossa. Se você não for casca grossa, você não consegue defender os valores do conservadorismo. De certa forma, é verdade. Só que não é esse tipo de gente aí. Aí ele está dizendo o seguinte: vocês estão pensando que eu sou um homem frouxo? Não sou, não. Vocês querem me ganhar com essa pompa? Eduardo, a sua família, que é a família Bolsonaro, vive dessa pompa há mais de 30 anos.
Você cresceu. O leite que você bebia quando você era neném foi comprado com o dinheiro dessa pompa que o seu pai mamava no submundo do Rio de Janeiro. A família Bolsonaro é parte também do inferno que é o Rio de Janeiro. O Bolsonaro foi vereador por 30 anos no Rio de Janeiro. E com o dinheiro que ele ganhou dessa pompa, foi que ele comprou o leite NAN para fazer a mamadeira do Eduardo Bolsonaro. Então, o Eduardo Bolsonaro, cara, ele vai falando coisas que são coisas assim, são coisas totalmente alucinadas. A família dele vive da pompa há 30 anos. Aí ele fala assim, vou abrir mão do meu mandato. Aí, imediatamente, o ofício nem chegou na Câmara dos Deputados. Ele já se considera um guerreiro contra a pompa. Passou a vida inteira mamando. Agora ele decidiu não mamar mais, ele já se considera um grande guerreiro contra a mamilagem. Pô, mas é brincadeira um negócio desse? É uma sacanagem. Aquele colete que ele está usando ali foi comprado com dinheiro da pompa. A passagem que ele comprou para os Estados Unidos foi comprada com dinheiro da pompa. E agora, porque ele acabou de tomar a decisão, o ofício nem chegou na Câmara dos Deputados, ele já se vê como um antipompa e já começa a chamar os caras que estão na pompa de homens de gelé. Porra, mas sabe assim, isso é a cara, mais uma vez, isso é a cara do evangelicalismo. Igreja evangélica é assim. O cara é travesti, faz programa por 20 anos. Aí ele se converte, no outro dia ele é pastor. É a mesma coisa do Eduardo Bolsonaro. Mamou a vida inteira. Aí parou de mamar, pronto, agora eu vou dar aula para vocês. Não mamem que é feio. E daí, agora ele vai começar a falar da anistia. Então ele diz assim, eu estou aqui lutando em tempo integral. Ele não vai se divertir com a esposa dele. Você entra lá no Instagram da esposa dele, é o dia inteiro na frente do espelho, tirando foto de batom. Feliz. Você nunca vê a esposa do Eduardo Bolsonaro triste. É sempre cosméticos novos, roupas novas, compras, tratamentos de beleza, aí mostra a raba no Instagram. É o dia inteiro, assim, a mulher mais feliz do Brasil é a esposa do Eduardo Bolsonaro, blogueira de moda e beleza. Aí agora o Eduardo Bolsonaro está dizendo que não. Vai ser 24 horas de luta. Pelo quê? Por justiça. Gente, vamos lá, entenda uma coisa. O que é justiça? Justiça contra criminosos, você vai fazer com que o criminoso receba aquilo que lhe é devido. O que um criminoso merece? Merece pena. Ou prisão, ou multa, ou trabalho público, coletivo e tal. Enfim, ele vai ter que pagar a pena dele. Não tem como você alcançar justiça estando fora do país. Não tem como os Estados Unidos aplicar justiça no Alexandre de Moraes. Agora, assim, infelizmente, cara, a insânia é tanta que os caras falam essas barbaridades e fica por isso mesmo. Toda essa galera que está lá nos Estados Unidos estão vendendo isso para os bolsonaristas no Brasil. De que está vindo aí, com o governo Trump, a prisão do Xandão. Gente, a única forma de fazer isso é com invasão militar. Por que os Estados Unidos não prendeu o Nicolás Maduro? Por que os Estados Unidos... Porque, na boa, é claro que a situação da Venezuela é pior que a nossa, né, gente? Por favor. Então, se os Estados Unidos querem resolver uma situação internacional, eles são agentes de Deus, pessoas chamadas por Deus para lutar pela civilização ocidental, por que eles não vão lá na Venezuela? Por que eles não aplicam pena com o Maduro? Porque a única forma de prender o Nicolás Maduro é mandando lá uma força lá da SWAT, lá uma força, né? Manda uma força lá dentro da Venezuela, os caras vão lá de helicóptero, igual fizeram para pegar o Bin Laden. Vai lá e pega o Maduro. Mas eles não querem fazer isso. Só que agora vão fazer com o Xandão. É brincadeira isso, bicho. Só que essa merda cola. Os bolsonaristas ficam porque tem um monte de pequenos retardados que ganham dinheiro, pouco dinheiro, migalhas. É o cara que tem canal no Telegram,
que é bolsonarista, cria canal do Telegram, é o cara que tem conta no Instagram, é o cara que tem canal no YouTube e que fica ali transmitindo essas loucuras, essas insânias, fica transmitindo isso para o povão. Aí tem os youtubers do Nordeste, os youtubers do Sul, os youtubers goianos, os youtubers de Minas, os youtubers cariocas, que ficam, são os pequenos, que vão jogando essa merda para frente, essa chuva de lama para frente, e vai passando isso até chegar lá na ponta, na vovó, no vovô, no priminho lá que tem problema mental, que deveria estar sendo preservado de tudo isso e que não se torna também um militante do bolsonarismo. Então, infelizmente, é isso que acontece. Quando ele fala que ele vai lutar pela justiça, qual é a ferramenta que ele diz que vai utilizar? A luta em favor do PL da anistia. Então, eu quero mostrar para vocês o seguinte. A palavra anistia, né, a palavra em português anistia, significa... A palavra anistia, se você for olhar a origem da palavra anistia, você vai ver que ela vem do latim. E a palavra em latim vem do grego. Mas a palavra em grego e em latim é praticamente a mesma. Se você pegar um dicionário de latim, como eu tenho aqui, e buscar a palavra anistia, você vai encontrar que a palavra anistia em português vem do latim amnistia. Amnistia. A palavra amnistia, tanto no latim quanto também no grego, a palavra amnistia significa esquecer, esquecimento. Tem a mesma raiz da palavra amnésia. Amnésia é você esquecer um bloco de informações temporalmente ligados. A palavra amnistia significa esquecer. Por que a palavra amnistia passou a ser usado no Poder Judiciário? Porque a palavra amnistia significa você esquecer uma quantidade X de crimes políticos. Então, amnistiar um grupo significa você reconhecer que aquele grupo é criminoso, o grupo também se reconhece como criminoso, mas todo mundo entra em acordo que aqueles crimes foram realizados não porque as pessoas são criminosas, mas porque aqueles crimes tinham um fim político, para mudar a realidade política de uma sociedade. Então, apenas nesses grupos você pode utilizar a anistia. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão dizendo que, poxa, precisamos anistiar esse grupo que é o grupo do 8 de janeiro. Só que veja o seguinte, para que haja anistia, é necessário, em primeiro lugar, que o próprio grupo que vai ser anistiado reconheça que cometeu crimes, mas confesse que esses crimes tiveram um fim político. De outra parte, é necessário que aqueles que punem, que são os juízes, reconheçam que aquele grupo que será anistiado realmente cometeu crimes políticos. Mas este grupo de juízes declare que, vamos esquecer isso. Por quê? É melhor para a nação. Vocês queriam mudar a realidade política, perderam. A gente venceu. Mas vamos passar um pano nessa história, vamos esquecer isso e vamos tocar em frente? Isso é anistia. Eu quero que vocês se lembrem, junto comigo, que um dos primeiros atos que o governo do PT fez, quando subiu ao poder agora, em 2022, foi criar o Memorial da Democracia. Eles criaram um museu da democracia. Por quê? Porque eles não são burros. Porque eles não ficam igual os bolsonaristas, que ficam ali só falando de caraminhola que sai da cabeça deles. Eles estudam. Eles leem história. Você já foi em Ouro Preto? Quando você chega em Ouro Preto, tem a Praça Tiradentes. A Praça Tiradentes tem o Museu da Inconfidência. Lá no Museu da Inconfidência, você entra lá, tem um pedacinho de madeira que foi uma lasca do toco utilizado por Tiradentes para atentar contra a pátria. Então, tudo lá, você vê tudo lá da Inconfidência, tem a moedinha, aí tem a carroça na qual os Inconfidentes andaram, aí tem um pedaço de papel que foi uma cartinha que o Inconfidente mandou. Nunca, você pode voltar no Brasil daqui 1000 anos. Se você for em Ouro Preto, vai ter lá um museu te contando a história da Inconfidência. Esse 8 de janeiro
nunca mais será esquecido. O PT não é burro. Quando ele entrou no poder, a primeira coisa que ele fez foi eternizar o 8 de janeiro. É impossível esquecer o 8 de janeiro. Agora, o Eduardo Bolsonaro abriu mão do mandato para isso. Ele abriu mão do mandato e falou assim, não, agora eu vou lá para Orlando, enquanto minha esposa mostra a raba no Instagram e os meus filhos brincam com o Pateta, eu vou ficar 24 horas por dia defendendo a democracia e alcançarei a justiça para os presos do 8 de janeiro. Você está vendo como a falta de instrução, a falta de inteligência, a falta de conhecimento atrapalha a luta no Brasil? Atrapalha. Atrapalha. Esses caras atrapalham. Aí fica um monte de idiotas, né, nas redes sociais, assim... você lembra lá do Bolsonaro? A direita burra, esses caras ficam lendo livro ao invés de ajudar a gente. Então, é essa história, sabe? Assim, essa luta contra a inteligência. Ao invés da gente fazer a coisa certa, vamos fazer alguma coisa. Vamos lá, último play que a gente vai dar no vídeo do Eduardo aí. De 8 de janeiro e demais perseguidos que fizeram parte do governo Bolsonaro, que estão pagando o preço da crueldade de um psicopata que sonha em prender Jair Bolsonaro e, imagina ele, que assim vai exterminar o maior movimento popular que a minha geração já testemunhou, o liderado pelo nosso eterno presidente Jair Messias Bolsonaro. Também não descansarei até construir o cenário internacional que permita eleições limpas, transparentes e com ampla participação da oposição. Não existe democracia num país que age como a Suprema Corte da Romênia ou a narcoditadura da Venezuela de Nicolás Maduro, onde os líderes da oposição, que arrastam multidões nas ruas, sejam impedidos de concorrer por conta de eufemismos desavergonhados de tiranos. Ressalto que a minha posição de deputado federal, ainda mais tendo sido o mais votado de toda a história do Brasil, bem como filho do presidente mais popular da história recente do país, me facilitava, sim, a abertura de portas internacionais. No entanto, essas portas já estão abertas. Agora, necessito de tempo e dedicação integral para seguir trabalhando e representando não só os paulistas, mas todos os brasileiros. Nessa jornada, só tenho a agradecer a Deus. Um filme passa na minha mente e entendo quão extraordinária é a providência divina. Poucos sabem disso, mas no mesmo dia que os deputados do PT peticionaram a PGR requisitando apreender o meu passaporte, em 27 de fevereiro, eu estava voando com a minha família para os Estados Unidos, num voo que eu havia comprado poucos dias antes. Provavelmente, nem o PT e nem Alexandre de Moraes esperavam que eu fosse passar o feriado de carnaval fora do Brasil, já que eu havia recém-retornado de minha viagem dos Estados Unidos 2 dias antes, em 25 de fevereiro. Então, olha só, eu vou começar pelo final para você ver o nível de canalice desses caras. O Eduardo Bolsonaro acabou de dizer que ele estava nos Estados Unidos passeando com a família. Dia 25 de fevereiro, ele voltou para o Brasil. 2 dias depois, no 27, ele pegou toda a sua família e entrou no avião de novo para voltar para os Estados Unidos mais uma vez. Aí ele diz assim, sabe por que eu fiz isso? Nem eu sei. Foi Deus. Foi Deus, porque alguns dias antes eu havia comprado uma passagem para mim e para toda a minha família irmos passear nos Estados Unidos. E foi justamente enquanto lá eu estava no aeroporto, pegando o avião para os Estados Unidos, que o Xandão tentou apreender o meu passaporte. Espera aí. Se a viagem dele foi no 27 e ele havia comprado essa passagem alguns dias antes do dia 27, mas no dia 25 ele ainda estava nos Estados Unidos voltando para o Brasil, então quer dizer que enquanto ele estava nos Estados Unidos, ele já comprou uma outra passagem para voltar para os Estados Unidos de novo. E ele só veio para o Brasil para pegar alguma coisa. Eu não preciso ser da BIM para entender isso. É brincadeira, bicho. Só que o cara não tem culhão para falar assim, meu irmão, recebi informações privilegiadas, recebi informações, porque foda-se, sou deputado,
recebi informações e eu sabia que eu ia ser preso, meti o pé. Igual o Olavo. O Olavo estava no hospital, meteu o pé, foi para o Paraguai de carro. Sabia que ia ser preso. Recebi informação mesmo, e daí? Se dane. Né? Recebi informação, meti o pé para não ser preso. Não, ele coloca em Deus. Deus! Eu estava na minha casa, de short. Aí Deus, o Espírito Santo falou comigo assim, compre passagens para Miami. Ele falou, porra, vamos... meu bem, vamos para Miami? Pega as crianças. Deus falou comigo. Ah, cara, não dá, bicho, não dá. Não dá. Todo o discurso... Chega, não vamos passar mais nada não, porque chega. Todo o discurso do Eduardo Bolsonaro é uma mentira. É uma mentira escrota, é má, é uma coisa diabólica, porque mete religião no meio, e está metendo religião no meio de forma mentirosa. Então, infelizmente, cara, o Eduardo Bolsonaro é um palhaço, e é isso. Chega, ficar xingando o cara aqui não.